Ok, então nós vamos deixar aberto em Lucas capítulo número 1. Você sabe que não só Lucas narra o nascimento de Jesus, mas que também Mateus. Então Mateus e Lucas, então pula Marcos, e então de Lucas vai para João. Não tem também o nascimento de Jesus em João. Agora eu espero que, como um crente estudioso da Bíblia, você já entenda o porquê disso, né? Porque Mateus menciona o nascimento de Jesus e Marcos não, porque Lucas sim e João não. Bem, vale dizer que mesmo que João não narre o seu nascimento, mas narra a sua origem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é porque João apresenta Jesus diretamente como Deus. Lembrando que Mateus, ele faz questão de apontar para Jesus como o rei prometido, o Salvador prometido, que seria o rei que iria se assentar no trono de Davi. É tanto que a figura de Mateus é um leão, enquanto que João é uma águia. E se alguém vai ser rei, todo mundo quer saber a sua origem, onde é que ele vem. E no caso da Bíblia, precisava especificar sua humanidade, sua linhagem, sua tribo, e então provar que ele é da linhagem real. Sim, então José era da linhagem real. Olhando com cuidado, Maria também era da linhagem real. E então Jesus nasceu da linhagem real porque era chamado filho de Davi, ou seja, o descendente de Davi, que iria reinar. A gente sabe que Davi morreu, foi sepultado, seus restos jazem nos túmulos, mas que Davi ainda vai ter um espaço no reino. Sim, Jesus será esse rei, e ele será então corregente. Então, é importante lembrar que as profecias se cumprirão. Não é à toa que em Mateus aparece um leão, o rei leão. Já Marcos, você não verá o nascimento sendo descrito. Isso, o motivo pelo qual é que é o destinatário, o público-alvo de Marcos era o povo romano, enquanto que o público-alvo de Mateus era o povo judeu. O público-alvo de João era um corpo misto, ou seja, a igreja. Então, Marcos falando para romano, um povo de guerra, um povo trabalhador, um povo de ação. Note que você vai ver muitos milagres no Evangelho de João, imediatamente cenas mudando rapidamente, bruscamente, porque era um povo de ação. E Deus atendeu às curiosidades dessas 4 alas de segmentos, judeus, romanos, no caso gentios, no caso de Lucas apontando para o Jesus homem, e então gentios e gregos misturados aí em João, quando apresenta diretamente para a igreja o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, mas aqui você pode ver que Lucas está traçando comentários, está traçando como aconteceu, e ele, como médico, acho que muito impressionou o nascimento virginal de Jesus. Algo jamais visto na história, a não ser lendas, mas na realidade um nascimento virginal, da forma que aconteceu com Jesus. Então isso pasmou o mundo daquela época, e Lucas foi um dos que muito admirou e queria então trazer detalhe. Os historiadores da época não deram o devido valor a Jesus para
tentar escrever a sua história. Depois, com o avanço do cristianismo e com o reconhecimento externo do valor desse personagem, eles procuraram, muito depois, escrever algumas coisas, mas não tinha muito subsídio, porque eles desprezaram, perderam a oportunidade. Mas Deus preparou 4 escritores para olhar facetas diferentes, apontar para o mesmo Jesus, de 4 formas diferentes, está os evangelhos. E Lucas, como narrou o seu nascimento virginal, bem como Mateus, ele então apresenta aqui o regozijo que aconteceu mediante a vinda de Jesus. Você vai ver aí o cântico de Zacarias, como falamos. Você vai ver o cântico de Isabel. Você verá o cântico de Simeão. Você verá o cântico dos anjos. O cântico dos anjos. Você verá o cântico de Maria. Vocês já estão acostumados bem, até já ouviu esse cordel outras vezes, mas propositalmente a gente reprisou pelo fato de estar dentro da temática, e poesia leva a pessoa a refletir com calma, analisar para decidir. Esse é o propósito da poesia, quebrar o ritmo, desacelerar e levar você a refletir conscientemente para uma atitude em seguida. Então, esses cânticos foram registrados e eles têm a sua denominação, a forma de os denominar. Por exemplo, você vê o cântico de Isabel. A forma latim de descrever esse cântico é o Beatitude. Você ouvindo falar sobre o Beatitude, é o cântico de Isabel, o Beatitude. Você ouvindo sobre o Magnificat, é o cântico de Maria, é o cântico de Maria. Você ouvindo sobre Benedictus, é o cântico de Zacarias. Você vendo sobre Nunca Dimittis, é o cântico de Simeão. E ao ouvir sobre o Glória in excelsior Deo, então está falando sobre o cântico dos anjos. Eu tenho um cunhado por nome Deo, então está incluso o cântico dos anjos, cântico ao excelsior Deo. Então, Glória in excelsior Deo. Então, tá certo, ok. Então, só mostrando que Lucas ficou entusiasmado com esse acontecimento, e eu creio que você também, ou não? O nascimento de Jesus nos deixa impactado, entusiasmado, a encarnação do verbo, a encarnação. Lembrei aqui recentemente que falar essa palavra encarnado, né? Encarnado não é a camisa de Wellington não, né? Que é encarnada, e alguns aqui também estão de roupa encarnada, né? Mas está falando o verbo, o homem, o ser que se fez carne. Jesus é Deus. E Jesus sendo Deus, Deus é Espírito. Um Espírito não pode ser crucificado. Pode, Tiago? Não dá, né? Um Espírito não pode ser crucificado. Então, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiram na eternidade o plano de salvação. E o Filho se dispôs a deixar o céu e vir ao mundo e se tornar homem uma vez por todas, não deixando a sua essência de que é Deus. Então, ao falar de um nascimento diferente e de uma morte diferente, nós temos que entender que não é a morte de qualquer pessoa, não é o nascimento de qualquer pessoa. Jesus foi a única pessoa que nasceu com essa finalidade,
cujo efeito traz um resultado eterno na vida daqueles que creem. Não é à toa que os magos vieram adorar, os pastores saíram lá dos campos e foram para encontrar com Jesus, e assim cada um que teve um encontro com ele se prostrava a ele e adorava, reconhecendo a sua divindade, quando esclarecido pelo Espírito Santo, por Deus. Hoje nós temos no céu um homem judeu por nome Jesus. Paulo relata em 2,5 da sua primeira carta a Timóteo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aponta a divindade Cristo Jesus, falando da sua humanidade. Então, o Cristo prometido é no grego Cristo, enquanto que no hebraico é o Messias prometido. Os judeus aguardavam essa promessa, e Jesus é o Cristo prometido, que então cumpriu as sagradas escrituras, as santas profecias, a partir da linhagem, o lugar do nascimento, a pessoa de quem ele nasceria, que era vindo da humanidade, e o motivo pelo qual ele nasceria. Gente, não foi à toa que Jesus Cristo veio. O Natal é muito mais significativo. A gente precisa entender quem é Ele. Ele é Deus, o Deus que te amou, o Deus que se constituiu um presente para aquele que o recebe. Portanto, João 1,12 diz que todos quantos o receberam, o que acontece com eles? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nascem agora de uma nova família. Então Jesus veio ao mundo, nasceu para que nós renasçamos para Deus. É que a primeira vez que você nasceu e eu, nós nascemos errado. E você pergunta, você já recebeu a Cristo como seu único Salvador? E alguém vai dizer, sim, já. Quando foi? Desde que eu nasci que eu recebi. Você nasceu errado. O pastor David Bell, irlandês, ele pregando sobre isso, ele quis mostrar que o pecador nasceu errado, e ele tinha dificuldade. Então, o pecador nasceu errado, e foi errado mesmo, mas nasceu errado. Então, é preciso entender que precisa nascer de novo. O próprio Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver nem entrar aonde? No reino de Deus. Nem ver, quanto mais entrar. É preciso nascer de novo. Aí preenche o vazio da vida e galga a posição para a qual você foi criado, para viver glorificando a Deus e ter a glória dele na sua vida. O pastor James, cita agora outro irlandês, bem mais antigo, James, ele pregando, evangelizando, e queria mostrar que o quanto a pessoa precisa de Jesus, o quanto a pessoa tem uma vaga no coração, um espaço que só será preenchida com Deus. E ele dizia então, pregando, o pecador tem uma vaca no coração. É um burro nessa vaca. O vácuo no coração só será preenchido com nosso Senhor Jesus, o eterno Salvador. Os pastores presenciaram isso, ficaram altamente impactados, emocionados e deslocaram. Os magos também foram de bem longe para encontrar Jesus, apesar dos obstáculos, mas chegaram lá e cumpriram a sua missão, reconhecendo o valor desse rei, o valor desse homem que nasceu diferente dos outros. Interessante que eles vieram de longe, quase 2.000 quilômetros de distância, para chegar onde Jesus Cristo estava. Vieram lá do Oriente, e sabe de uma coisa? Como eles sabiam? Teve a questão de uma estrela. Uma estrela procederá de Jacó, a história era conhecida já em Israel,
E Israel esteve na Babilônia, esteve cativo 70 anos, e cada espaço que eles tinham de ser levado para algum lugar, espalhava o conhecimento de Deus. E agora chegam os magos, fazendo esse reconhecimento ao Senhor Jesus. Então, pare agora só um pouquinho nessa passagem de capítulo número 1 e verso 46, para a gente finalizar. A minha alma, foi Maria dizendo, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, veja, o lugar no qual Maria estava, não era na sua casa, nem tampouco em Jerusalém. Maria estava na região montanhosa, na casa de Isabel. Quando ela chegou lá, que saúde Isabel, Isabel vibrou de alegria, mas alguém vibrou primeiro, a criança que estava no seu ventre. João, que era 6 meses antes de Jesus, mas vibrou no ventre de Isabel, e vice-versa, as crianças se cumprimentaram. Ah, pensa que criança não sabe nada antes de nascer? Observe que as mães que vêm para a igreja grávidas estão fazendo um papel fundamental na formação da sua criança. Você vem para o culto e a criança já nasce acostumada com a igreja, ouvir os hinos, a pregação, ouvir sobre os irmãos cantando, né? E assim as orações, a confraternização dos irmãos. Maria e Isabel nesse encontro trouxe um impacto para aquelas crianças. Olha, mamãe, não deixe trazer sua criança para a igreja, mesmo antes dela nascer. Isso faz uma grande diferença. E então ela estava lá com Isabel, e ela então faz esse reconhecimento: meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as nações me adorarão. Ei, não corta aí não, para lá, volta a fita. Todas as nações me considerarão bem-aventurada. Então, ela não disse que todo mundo iria reverenciá-la como sendo salvadora ou para adorá-la. Não, me considerarão bem-aventurada. Como a Bíblia fala sobre pessoas bem-aventuradas. O Salmo 1 fala, não fala? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, mostrando que segue o conselho do Senhor. E Jesus, antes que nascesse, 700 anos antes do seu nascimento, o profeta Isaías o chama de maravilhoso conselheiro, né? Maravilhoso conselheiro, Isaías 9:6. Então, sigamos os conselhos de Jesus. Não vou expor o canto de Maria, foi só para fazer referência, mas como foi expresso no cordel, essa menina, essa jovem, que era assim de seus 16 anos, 15 a 17 anos no máximo, então ela tinha um profundo conhecimento das Escrituras. Ela cita cerca de umas 15 passagens da Escritura, né, no seu canto, e significava que ela decorava a Bíblia, colocava no seu coração, e ela compôs esse canto repentinamente. Você talvez não tenha parado para pensar sobre isso. Ela foi aqui uma repentista, ela não estava com lápis escrevendo, não. Ela ficou em pé e ela compôs esse cântico improvisado lá, pelo que ela conhecia no seu coração, tinha o conhecimento do que a Bíblia lhe ensinara, sua mãe lhe ensinou, seu pai lhe ensinou, os mais velhos lhe ensinaram, e ela estava aqui agora, usufruindo o fruto do aprendizado que ela teve durante toda a sua vida. Crianças, jovens, adolescentes, conheçamos a Bíblia, e aqui tem um alto encorajamento da parte
de Maria, a mãe de Jesus, que conhecia bem a teologia ao ponto de citar atributos de Deus, vários atributos de Deus, a fim de citar as profecias bíblicas, a fim de citar o cumprimento que poderia ser aqui maravilhoso para ela poder ter essa oportunidade. Prezados ouvintes, estamos no Natal. Muito bem. Jesus nasceu. Agora, você já nasceu para ele? Eu quero terminar lendo aqui uma passagem, depois eu digo onde foi que eu li. É um segundo livro. Aqui diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. E a estrela da alva aqui é Jesus. Ele já nasceu no seu coração, ele já nasceu na sua vida. Lembre, o lugar onde ele nasceu, Belém, estava muito ocupado, muito agitado, recebendo pessoas importantes, ocupado com tantas coisas. E naquela noite, desapercebido, Jesus passou, teve que ir repousar em uma gruta, no estábulo dos animais, porque não tinha lugar, ninguém o recebeu lá para colocá-lo em sua casa ou numa pousada especial. Mas se cumpriu, foi parte do plano de Deus, mostrar que vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nascendo no lugar onde os cordeiros nascem, nascendo no lugar onde as ovelhas são criadas, o lugar da ovinocultura, da produção de animais para o sacrifício em Jerusalém. Foi aí que cumpriu-se as sagradas profecias. E Maria teve o privilégio. E você? Qual relação do nascimento de Jesus com a sua vida? Você já é salvo, ele é o Salvador. Se você não é salvo ainda, está perdendo tempo, está perdido. Quem não é salvo é perdido, gente. O contrário de salvo é perdido. E perdição no setor espiritual, se a pessoa morrer perdida, perdida ficará eternamente. Ou céu ou inferno, a Bíblia mostra, o salvo vai para o céu, o perdido desce para as profundezas. Você não quer ir para o inferno, então Jesus veio e estende a mão para você. Abra espaço para ele no coração, clame até a ele: Senhor Jesus, eu preciso de ti, eu não quero negligenciar, como deixar o Senhor de fora durante todo o tempo, a partir de Belém, e mesmo muitos hoje aqui em Santa Cruz, não dá espaço para Jesus no coração. Se você der, você será um privilegiado, e será um bem-aventurado, participará dessa bem-aventurança prometida a Maria, a Isabel e aos que creem na Bíblia. E o próprio Jesus disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Nosso bendito Deus e Pai, agradecemos porque Jesus Cristo salva. Ele é o Salvador, ele é perfeito, ele é Senhor, ele é soberano, ele é o Deus que se fez homem. Ele morreu na cruz para pagar o preço, como cordeiro sacrificado pelos nossos pecados, o único que seria aceito por ti. Ó Pai, hoje pedimos por aqueles que nos escutam, se tem alguém que ainda não é salvo, não recebeu o sacrifício de Cristo na vida, não decidiu transferir a confiança para ele, o faça enquanto é tempo. Ano vai e ano vem, mas é preciso que a pessoa decida para Jesus antes de partir, e ninguém sabe quando vai. Por isso hoje, e nesse auditório aqui, pedimos que você reflita com responsabilidade. Se você não é salvo ainda, abra espaço para Jesus na vida e diga a ele: Senhor Jesus, eu preciso de ti, eu quero perdão, o Senhor pagou meus pecados, eu não estava atentando para isso, o Senhor sofreu tanto, e eu quero então ser beneficiado por esse sacrifício. Eu sei que minhas obras não vão salvar, valer nada, é o que o Senhor fez por mim, e eu creio, eu transfiro a confiança para ti.
Alguém hoje quer tomar decisão para Jesus enquanto nós oramos? Você quer demonstrar com um levantar de sua mão para saber que você está tomando decisão? Deus sabe o seu coração. Eu não estou vendo, mas Deus sabe. Eu só saberei se você está decidindo se você disser: eu quero hoje aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador, como aquele que pode me salvar. Fale conosco depois. Diga sobre a sua decisão. Amém?